Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos ao início da disciplina de meios de contraste. Essa disciplina ela já foi vista em um outro momento, então aqueles alunos que estavam, acho que ano passado, acompanhando no que era chamado de ensino remoto, ainda vai lembrar de algumas coisas, mas a partir de agora a gente já entra no ensino híbrido. O ensino híbrido é aulas online e aulas presenciais. E a disciplina de meios de contraste vai ser aquela disciplina que vai abrir o retorno das aulas presenciais para vocês, no qual, nessa quinta-feira, a gente retorna com nossa primeira aula presencial. Muitos de vocês já me conhecem, mas eu vou me apresentar rapidamente aqui. Outros também talvez nunca tenham nem me visto de maneira presencial, né? Eu peguei a coordenação, não existia esse cargo de coordenador de curso. Eu fui convidado pela escola, acho que ano passado, então talvez alguns não me conheçam, só de rede social, alguma coisa. Eu vou me apresentar. Eu sou técnico em radiologia. Eu fui da segunda turma técnico em radiologia daqui de Açu, no antigo CEPROVA. Então, sou um dos primeiros técnicos em radiologia formados aqui em Açu. Eu sou biólogo também, sou graduado em ciências biológicas. Estou terminando o técnico em enfermagem também. Eu sou servidor público e privado. Eu trabalho tanto na Prefeitura de Açu, na UPA, como sou funcionário da Secretaria Estadual de Saúde, da CESAP, trabalho no Hospital Regional e trabalho também na Clínica Viver, que é uma clínica privada aqui de Açu. Eu sou coordenador e professor do curso de radiologia, sou um dos supervisores de estágio também, e eu escrevo livros, artigos, tenho artigos publicados em revistas, sou autor de livro em radiologia, tenho um livro voltado para concursos na radiologia, tenho artigos científicos, enfim. Palestro também na área, sou presidente da CORED, a CORED é a Comissão de Educação de Radiologia, e eu sou o presidente representante do Rio Grande do Norte e da Paraíba, e sou administrador do maior grupo de radiologia do Brasil, o Grupo Radiologia em Foco. Então, caso vocês queiram participar de algum grupo de radiologia, Facebook, WhatsApp, essas coisas, só falar comigo que aí eu mando o link, eu adiciono vocês. A gente tem um pessoal bem bacana sempre oferecendo conteúdo de maneira gratuita. Então, aqui é o cronograma dessa disciplina de meios de contraste, onde a gente inicia hoje com a aula online, onde a gente vai ter uma introdução à disciplina. Eu também vou dar essa aula de maneira presencial, é uma aula tranquila, por isso que naquele primeiro momento eu deixei um espaço aberto para a gente conversar sobre outros assuntos. Mas, como foi falado, a gente vai seguir esse planejamento de aulas segundas, quintas e sextas, e segundas online, e quintas e sextas presenciais. Aqui não está atualizado, né? Mas hoje é dia 13, é nossa aula online, e aí quinta e sexta, que no caso é 16 e 17, vão ser aulas presenciais, e próxima semana a gente segue nos mesmos moldes. Presencial eu passo bem direitinho, atualizado aqui para vocês. Não tive tempo de atualizar, porque como eu falei, esse final de semana eu fui fazer uma prova de um concurso, aí ficou bem corrido para mim. Então é isso, essa disciplina vão ter 6 aulas. As provas, elas poderão ser feitas tanto online quanto presencial. Vocês se acostumem com relação a seminários. Todas as minhas disciplinas têm seminários, têm trabalhos, certo? Então, hoje mesmo, eu já vou passar um seminário para vocês. Então, vocês se acostumem, o pessoal que não gosta, que tem vergonha, não se preocupe. O intuito não é dar nota e tirar nota. O intuito é preparar vocês. Então... Iago, vai devagar, Iago. O cara aqui é você, não é a gente, não. Vai devagar. Não, eu não sou ninguém, não, e vocês são excelentes. Então, toda disciplina minha vai ter seminário, essas coisas todas aí, mas como eu disse, o intuito não é reprovar, ou dar nota, ou tirar nota de vocês. Não, o intuito é preparar vocês, até para futuramente, quem sabe, vocês serem professores, né? Como vocês pegaram aí, muitos dos professores de vocês são ex-alunos, né? Como o professor Matheus. Não sei se acho que Ryan não deu aula para vocês, realmente teve um probleminha, mas é uma ex-aluna também. Então, muitos professores são ex-alunos meus, que a gente acaba preparando para futuramente serem professores. Então, é um mercado que, para quem gosta aí, para quem tem interesse,
futuramente a gente avaliar isso. E aí essa questão de seminário é uma experiência muito bacana. Eu já vi rapidamente no grupo aí que já tem uma polêmicazinha com relação à montagem de grupo, né? Então eu sou bem democrático com relação a isso. Então vocês vão ver hoje, com relação à montagem de grupo, as panelinhas, que é normal em todo curso. Todo curso tem suas panelas, seus grupos de amigos, o fundão, o pessoal da frente, não sei o quê, de cada cidade. Eu costumo fazer da seguinte forma: eu dou um prazo para os alunos me mandarem os grupos. E aí, caso os alunos eles não mandem os grupos, eu mesmo monto, e aí eu monto de acordo, normalmente, por ordem alfabética. Mas, normalmente, eu dou sempre o espaço para vocês, enquanto alunos, montarem os grupos. Por questão de afinidade, muitas vezes em questão de local, de onde mora, de poder se encontrar e fazer. Então, hoje ainda, eu já vou passar um seminário para vocês. Muito difícil. Minhas disciplinas, elas têm provas de um nível muito alto, certo? Então, não sei e é que você fala isso com né? Você fala isso com uma calmaria assim tão grande que conforta a gente em saber que o nível é bem difícil. Eu não sei se os outros alunos de outra turma vocês já falaram com eles, mas minhas provas, inclusive, tem prêmios para quem consegue tirar 10. Eu costumo sempre dar algum presente, coisa que nunca aconteceu. Tem disciplina minha, por exemplo, tomografia, nunca na história nenhum aluno tirou 10, por exemplo. Então, mas enfim, independente disso de nota, isso é só para motivar vocês a estudar, mas vocês vão ver que vai ser bem legal. E para abrir nossa aula, se você já está aqui, faça o que veio fazer. Eu costumo dizer que, inclusive, normalmente eu abro minhas palestras, quem já acompanhou palestra minha aí online, já deve ter visto essa frase, porque todos vocês têm vários motivos para não estar aqui. Chega cansado do trabalho, tem alguma dificuldade na internet, nessas aulas online, tem aluno aí que está pagando do próprio bolso para transporte, para vir assistir a aula presencial. Então, são muitas dificuldades na qual seria muito fácil se vocês dissessem: eu não vou assistir essa aula hoje, depois eu assisto a gravação. Amanhã eu assisto a gravação quando der. Mas não. Hoje a gente está aqui na segunda-feira à noite com... acho que tem 15 alunos online, talvez quase que a turma inteira está aqui presente. Então, já que a gente está aqui, vamos fazer o que deve ser feito. Vamos nos concentrar, vamos estudar. Muitos de vocês não têm o tempo de estudar fora do momento da sala de aula. Então, vocês têm que aproveitar esse momento, essas 2 horas, 2h30 que vocês estão em sala, seja online ou seja presencial, que vocês estão em aula, para estudar e tirar suas dúvidas. Porque dificilmente amanhã pela manhã ou amanhã à tarde vocês vão conseguir estudar essa disciplina. Então estudem, aproveitem agora que vocês estão com o seu professor, que estão em sala de aula. Então estudem, tirem dúvidas, peça material, mande aula. O professor não entende isso. É dever do professor, do educador, a gente dar esse suporte. Não veja isso como uma chatice ou como uma interrupção, vou estar perturbando o professor. Não, é um dever nosso, certo? Então, tiver dúvida, ainda mais nesse momento que a gente não se vê presencial, tiver dúvida, pergunte mesmo. Iago, não entendi isso, tal, pergunte para tirar as dúvidas. Alaine, é isso? Alaine, pode falar, você levantou a mão, pode falar. É a Alaine. Alaine. A gente já falou isso no começo da aula, mas agora com a volta das aulas presenciais, a gente precisa solicitar o material para a CETEP ou já vai estar pronto durante as aulas? Alaine, caso você vá assistir a aula, o aluno que for assistir a aula de maneira presencial, o material ele já vai estar disponibilizado na secretaria. Então, antes da aula, ou vocês vão lá na secretaria, eu vou até conversar com o pessoal para eu mesmo pegar. Então, eu mesmo já pego as apostilas e já entrego a vocês na sala de aula. Então, pode deixar que eu vou resolver isso. Então, com relação às apostilas, os materiais, eu já vou ver com o pessoal para eles imprimirem, e aí, quando vocês chegarem na sala de aula, eu mesmo já entrego a vocês bem direitinho a apostila da aula. Mas, de qualquer forma, eu já mandei também tanto os slides quanto as apostilas de suporte, caso vocês queiram estudar e tudo mais, já está lá no grupo. E aquele aluno que ele não esteja podendo vir e ele queira esse material impresso,
é só ele falar com o Meirinho ou com Vanessa, e aí pede para um táxi, para alguém que esteja por aqui, por a sua, passar na escola e pegar esses materiais impressos, tá bom? Pode ser feito isso também. Mas para os que forem em sala de aula, eu mesmo vou entregar. Então, abrindo a disciplina de meios de contraste, certo? Meios de contraste é uma disciplina já considerada específica, é uma disciplina muito comum na radiologia, é um assunto muito comum na radiologia. Porque meios de contraste são algumas substâncias que são utilizadas em alguns exames que vai servir para demonstrar melhor algumas estruturas, para a gente dar um destaque a determinadas estruturas. A radiologia, a gente costuma até dizer que somos os olhos da medicina. Ah, te vejo por dentro, é a gente ver por dentro. Mas ver o ser humano por dentro não é algo fácil, porque nós temos muitas estruturas e nós temos muitas sobreposições. Então, o que é uma sobreposição? Nós temos uma estrutura por cima da outra. Então, nós temos nossa pele, mas nós temos nossos ossos, nossas veias, nossas artérias, os vasos, os ligamentos, os órgãos. Então, é muita estrutura junta em um mesmo local. Por exemplo, na nossa cabeça, nós temos tanto a pele, mas nós temos a carlota craniana, a parte óssea. Mas nós temos também uma parte mais mole, que é o cérebro. Mas também nós temos veias, temos artérias, temos diversas regiões concentradas em um mesmo local. Então, para que a gente consiga ver tudo isso por dentro, nem sempre é possível. Por exemplo, num raio-x, normalmente a gente vê o quê? Osso. Raio-x, radiografias, normalmente é relacionada à parte óssea. Aí, Iago, então se o médico ele quiser estudar uma veia de um paciente, como é que ele vai fazer? Então, para isso, para alguns estudos, são utilizados os chamados meios de contraste. Esses meios de contraste são uma substância, é uma substância que é colocada, é ingerida, injetada no paciente, na qual essa substância vai se espalhar pelo organismo e vai dar um destaque em determinada região. Como a gente consegue ver nessa imagem, nós temos uma radiografia do abdômen do paciente, não é isso? Vocês acabaram de estudar anatomia. Que região é essa? Que órgão é esse que está brilhando bem claro, bem branco aí nessa imagem? Alguém poderia me dizer que órgão é esse? Que estrutura é essa? Nós temos aqui a região abdominal, a gente vê por trás a parte óssea, onde a gente vê a coluna lombar, a gente vê a região do quadril, articulação coxo-femoral, pelve, mas essa região que está mais branca, mais clara, em destaque, meio que brilhando, que estrutura, que região é essa? Alguém poderia me dizer? Não é o estômago, não, professor? Próximo. Intestino grosso e delgado? Os dois, Alaine? Ui. Pelo que eu vejo, sim. Mais alguém? Quem acertar vai ganhar um super, hiper prêmio. Um prêmio, assim, inesquecível. Uma coisa que vai mudar a vida de vocês, essa premiação. Quem acertar? Intestino grosso. Muito bem. Raíssa, é isso? Isso. Muito bem. Parabéns, Raíssa. Você ganhou o meu parabéns. Então, Eu não parabéns. Milhões e milhões para mudar de vida, para ser uma coisa inesquecível. Parabéns, Raíssa. Parabéns. Obrigada. Para você. Muito bem, Raíssa. É um intestino grosso, certo? Essa imagem aí está dando foco no intestino grosso. O intestino delgado, como a Laine falou, o intestino delgado, ele fica mais... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Para mim tem um negocinho numa caneta aqui. Mas, enfim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor aqui para vocês. Enfim, o intestino delgado, odeio aula online, fica mais nessa região que não está branca aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar.
Não vou conseguir, porque eu não sei mexer nisso ainda. Vou ver se tem aqui louça de alguma coisa. Louça interativa. Deixa para lá. Apanhei aqui da louça interativa. Na quinta-feira eu mostro. Aí eu mostro anatomicamente onde é cada coisa. Elton, o estômago, ele fica um pouco mais para cima, certo? Fica um pouco abaixo do pulmão, à nossa esquerda. Essa região que vocês estão vendo aqui é a região do intestino grosso, certo? É só vocês lembrarem. Cólon transverso, que é esse aqui do meio, certo? Cólon ascendente, cólon descendente e aqui embaixo a ampola retal. O intestino delgado, ele fica mais aqui por dentro, ele não está sendo visualizado nesse exame. Então, esse exame, a gente consegue mostrar as alças intestinais do intestino grosso. Essa é uma estrutura que seria impossível de se estudar no exame sem contraste. Numa radiografia sem contraste, a gente veria apenas a parte óssea, no caso aqui, a coluna lombar e a parte do quadril, a região pélvica. Então, a substância ela é colocada naquele órgão, no caso aqui no intestino grosso do paciente, e aí esse órgão, posteriormente, ele pode ser estudado com maiores detalhes. Então, o contraste, a substância de contraste, como seu próprio nome já diz, ele serve para contrastar, para diferenciar, para dar um destaque a determinada estrutura. Estrutura essa que no exame normal, sem contraste, seria impossível de se visualizar. Então, os meios de contraste são substâncias usadas na radiologia e têm como objetivo permitir uma diferenciação, um destaque em estruturas que têm densidades parecidas ou que são difíceis de ver. Quando eu falar o termo densidade, vai ser um termo muito comum em muitas disciplinas. Densidade nada mais é do que se aquela coisa é rígida ou não. Então, vocês já pararam para pensar por que o osso ele aparece branco no raio-x? Por que o ar ele aparece preto? E por que algumas estruturas sequer aparecem? Por que quando eu faço um raio-x o osso aparece branco? E por que quando eu faço um raio-x de tórax, os pulmões aparecem pretos? Isso é chamado de coloração da radiografia. Cada estrutura, ela vai ter uma cor diferente. E essa cor varia de acordo com sua densidade. Densidade é a rigidez daquela estrutura. Então, nós temos na radiologia 3 densidades. Temos as estruturas hiperdensas, que são aquelas estruturas duras. Qual é a estrutura dura do nosso corpo? Osso. O osso é a parte dura do nosso corpo? Então, o osso, ele é muito denso. Ele é hiperdenso. A radiação bate no osso e diz, vixe, é muito duro, consigo passar não. Aí aparece branco na imagem. Nós temos as estruturas isodensas, que são cinzas, que normalmente são a água, os órgãos. E nós temos as estruturas hipodensas. Hipo é de pouco. Hipo, fulano tal está com hipoglicemia. Está com a glicemia baixa. Hipo é pouco. E hiper é muito. Então, hipodenso, pouca densidade. O que tem de menos denso no nosso corpo é o ar. Então, a radiação atravessa o nosso corpo, quando chega no ar, diz, vixe, isso é fácil demais, vou queimar ele. Por isso que o ar no nosso corpo aparece preto. E é por isso que o osso aparece branco. Então, num exame que é para estudar uma fratura, é necessário um meio de contraste? Não, porque o próprio osso, devido à sua densidade, aparece de maneira muito clara na imagem. Já algumas estruturas, por serem muito finas, como, por exemplo, uma veia, uma artéria,
é necessário um meio de contraste para poder estudar, para que aquela substância entre naquela região e aí gere um brilho na imagem. E o meio de Professor, uma dúvida. No caso, a gente só vai modificar o contraste nos raios-x quando for uma área que não tenha tanta densidade, é isso? Exatamente, Arthur. Áreas que têm pouca densidade ou que são de difícil visualização, aí sim é realizado um exame com contraste. Para estruturas de muita densidade, como por exemplo a parte óssea, que é a parte mais densa, não é necessário um meio de contraste para ver um osso, porque aquilo já aparece de maneira muito clara. Mas para você ver uma veia de maneira específica, muitas vezes não é possível se visualizar. Então, para isso vai ser injetado um contraste e posteriormente realizado o exame. O contraste vai estar naquela estrutura e aí vai dar um brilho na imagem. É isso que nós estamos vendo aqui nesse exame. À nossa esquerda, nós temos uma radiografia de crânio em PA, e aqui embaixo, na esquerda, nós temos uma radiografia em perfil. O que a gente consegue ver? Foquem apenas na parte esquerda da tela. Na parte esquerda da tela, nós temos o exame sem contraste. O que é que a gente vê? A gente vê um pouco mais branco a parte óssea. Então, a gente vê a carlota craniana, a gente vê o globo ocular redondinho aqui, a gente consegue ver aqui no meio a parte dos ossos da face, não é isso? E a gente consegue ver um pouquinho preto aqui, meio que no nariz do paciente. Por que no nariz do paciente está preto? O que tem no nosso nariz? É o quê? O que passa pelo nosso nariz? Ar. Exatamente. E o ar, ele tem baixa densidade, ele é hipodenso. É por isso que ele aparece preto. E é por isso que o osso, ele aparece branco, porque ele é muito denso. Então, esse contraste é o que gera a imagem na radiologia. É por isso que uma coisa aparece branca, outra coisa aparece preta e outra coisa aparece cinza. O que é branco é mais denso, o que é cinza é menos denso e o que é preto não tem densidade nenhuma. Então, isso que gera esse contraste. Mas muitas estruturas, elas sequer são possíveis se visualizar no exame por imagem, como, por exemplo, nossas veias. Nessa região aqui, nessa imagem da nossa esquerda, só tem ar e osso? Não. Tem toda a parte vascular, irrigação cerebral. Então, se o médico ele quiser estudar a irrigação, as veias, as artérias dessa região, a passagem sanguínea, ele vai ter que solicitar um exame com contraste. O contraste vai entrar nessa região, vai se espalhar e, posteriormente, vai ser feito o exame. E aí é aí que a gente olha para essa imagem à nossa direita. Veja que a imagem à nossa direita, a gente consegue ver em destaque, em brilho, a parte venosa dessa região do paciente. Então, essas linhas que vocês estão vendo são exatamente as veias, coisas que no exame normal seriam impossíveis de se visualizar. Então, esse exame aqui é chamado de angiografia cerebral. Angio é o quê? Veia. Tudo que é angio, eu vou para o médico que é um anjo vascular. Então, o que é anjo é relacionado à veia. E grafia de registro. Vixe, fulano de tal tem uma grafia tão bonita, uma caligrafia bonita. Então, o que é grafia é de registro, de escrita. Angio de veia, grafia de escrita, de registro. O registro, é o estudo das veias cerebral, porque é do cérebro. Então, a angiografia é o estudo das veias cerebrais, que é um exame com contraste. Então, o contraste é administrado na veia do paciente, entra na corrente sanguínea, se espalha, aí é feito o exame. A gente vai estudar isso detalhadamente na próxima matéria, que é chamada de exames contrastados. Então, aqui é para vocês entenderem o quê? Que nem tudo que existe dentro do nosso corpo é possível se visualizar nos raios-x, nas tomografias. Então, aquilo que não é possível se visualizar nesses exames, o médico ele pode solicitar uns exames com contraste. O contraste vai entrar nessa região e vai conseguir dar um destaque a essas estruturas. Voltando aqui para aquele exame inicial, uma pergunta para vocês. Nessa imagem à direita, que região do corpo é essa que está branquinha? É o intestino
Delgado. Não, Arthur, é o intestino grosso. É o intestino grosso. Sim. É o intestino grosso. Por que seria o delgado? Aqui é isso mesmo, é o intestino grosso, certo? Então, à nossa esquerda, a gente consegue ver um raio-x, uma radiografia de abdômen sem contraste. O que a gente consegue ver aqui à nossa esquerda? A gente consegue ver na parte superior as costelas, não é isso? Vocês estão vendo as costelas aqui? Sim. No meio do paciente, a gente tem a coluna torácica e coluna lombar. Já mais aqui embaixo, a gente vê a região do quadril, a região pélvica e um pouquinho do fêmur. É possível se ver essas estruturas de maneira muito clara. Por quê? Porque elas são hiperdensas. São densas, são ossos. Então, se esse paciente tivesse uma fratura, seria de muito fácil visualização. Mas, além daqui, nós temos o que nessa região abdominal? Os rins ficam nessa região abdominal? Fica. O intestino grosso fica nessa região abdominal? Fica. Os nossos ureteres, que ligam os rins à bexiga, fica nessa região abdominal? Fica. Lá embaixo, na região pélvica, nós temos as mulheres, tem o útero, as trompas uterinas, nós temos a bexiga, a uretra. Então, muitas estruturas do nosso corpo são impossíveis de se verem em exames normais. Então, quando o médico ele quer estudar essas estruturas, ele pode solicitar um exame com contraste. O contraste vai entrar nessa estrutura e vai conseguir dar um destaque na imagem para que o médico ele possa visualizar melhor. Então, aqui à nossa direita, nós temos um exame de abdômen, mesmo paciente, mesmo posicionamento, só que com contraste injetado. Então, o contraste foi injetado na região do intestino grosso, onde a gente consegue ver aqui todo o intestino grosso desse paciente. Vejam que no cólon transverso, o cólon transverso é o que liga a direita para a esquerda. Veja que está um pouquinho apagado, como se o contraste não tivesse passado por ele da maneira correta. Então, isso já pode demonstrar que seja uma patologia, um problema. Então, o médico ele vai conseguir estudar de maneira precisa. Então, o contraste serve para isso, para dar um destaque a determinada estrutura, para conseguir dar essa diferenciação, para que o médico, para que os olhos, ele consiga identificar qual é o problema do paciente. Com certeza, isso aqui é um paciente do sexo masculino e paciente adolescente, ele deve ter cerca de 13 a 14 anos, porque a gente consegue ver, principalmente na parte do quadril, da articulação coxofemoral, que os ossos dele ainda estão se juntando, né? Não é um paciente adulto ainda. Então, o meio de contraste serve para isso, para dar um destaque a determinada estrutura essa que no exame normal não seria possível de ser visto. Entenderam, pessoal? Sim. Perfeito. Vai ser, anotem aí, questão 18 da prova. A questão 18 da prova, eu vou perguntar o que são meios de contraste e para que servem. Anotem aí, questão 18 da prova, que são meios de contraste para que servem, para vocês dizerem por escrito aí. Então, meios de contraste são substâncias que servem para diferenciar, para dar um destaque em determinada estrutura. Todo exame precisa de contraste? Não. Só nos exames que o médico ele tem a dificuldade de ver algumas estruturas, principalmente estruturas mais finas, alguns órgãos. A parte óssea não precisa de contraste, porque por si só ela já brilha, ela já aparece. Questão 18 da prova. Então, professor, pode falar. E para quem não pode usar contraste no exame, eles fazem como para ver isso? Porque tem gente que tem problema renal, essas coisas, e geralmente não pode usar, né? Tem gente... Exatamente, Expedito. A gente vai ver isso melhor, tanto na próxima aula, quanto na próxima disciplina. Mas como o Expedito já adiantou, o contraste, ele é uma substância química. A gente vai ver melhor ainda na aula de hoje sobre. Então, algumas pessoas, elas não podem receber no seu organismo esse contraste,
porque tem alergia, porque tem problemas renais, enfim, existem alguns casos que a gente vai estudar melhor mais à frente, na qual o paciente ele não pode fazer um exame com contraste. Para isso, hoje em dia, existem exames por imagens que são mais sensíveis e acabam conseguindo detectar, como uma ressonância magnética, em alguns casos um ultrassom, enfim, nós temos um ultrassom com Doppler, nós temos outras tecnologias na qual servem para esses pacientes que não podem se utilizar meios de contraste. Então, como quase tudo na radiologia, as coisas elas foram descobertas de maneira experimental, de maneira quase que aleatória. A própria radiação, os próprios raios-x, como vocês aprenderam em história, não foi algo inventado, não era algo que estava sendo estudado, pesquisado para aquilo. Quem foi que descobriu o raio-x? Eu esqueci aqui. Eu estou em dúvida, professor. Pode falar a sua dúvida. Às vezes, eu acho que foi Marie Curie, mas eu não sei. É porque tem vários... Quem foi que descobriu o raio-x? Peverel? Quem foi que descobriu o raio-x? Cruz, Quem? ampola de William Conrad Rotter? Agora passou o sentido do nome. Não tô lembrado do nome. Quem, Renan? Eu sei que foi um alemão, mas eu não sei pronunciar. Peraí, só fala aí, Renan. Rotter, um negócio assim. Isso. Não lembrando o nome dele. Boa, Renan. Boa, Renan. Foi o físico alemão William Conrad Roentgen, né? Esse nome eu achei que era... Roentgen foi o cara que descobriu... Nunca vou saber pronunciar esse nome. Mas o importante não é vocês saberem pronunciar, é vocês saberem que foi ele. Já estão na Mas o que vontade. eu saber que foi ele não saber pronunciar? Porque eu sei que foi ele e não sei pronunciar o nome, então eu nem me atrevo. Eu não sei nem como. É só lembrar de Honeck. Honeck, pronto. Se atreva. Se atreva sim. Pois foi o físico alemão William Conrad Roentgen, né? Roentgen, ele estava estudando outras coisas e aí ele conseguiu, descobriu dentro dos seus experimentos a radiação, os raios-x. Como ele não fazia parte do estudo dele, ele não tinha do que chamar, então ele colocou o X maiúsculo, né? Porque vem da matemática, uma incógnita, né? Quando a gente não sabe alguma coisa, a gente diz que é o X. Por isso que ele colocou o nome como raios X, porque não tinha um nome específico para isso. Foi o que irradiou a mão da mulher? Ele foi o que Foi fez o quê? ele que irradiou lá a mão da esposa? Isso. Depois de vários experimentos, ele fez um exame na mão da sua esposa, a professora Ana Berta, e aí no exame já foi possível se identificar que funcionava, porque ele conseguiu ver os ossos da mão dela, inclusive uma imagem bem clássica que mostra a densidade do metal da aliança, né, que ela utilizava, que a Ana Berta utilizava na mão dela. Sobre Marie Curie, falar de Marie Curie e de Becquerel. Tanto Marie Curie quanto Becquerel estão ligados à radioatividade, a elementos radioativos. Então, o raio-x em si foi Roentgen, mas quando se fala de radioatividade, de elementos radioativos, aí sim a gente parte para Marie Curie e para Becquerel. Porque a radiação existe de duas formas. Existe a radiação natural, da natureza, que são os elementos radioativos, que é a radioatividade. Como, por exemplo, o césio, do acidente do Césio, que hoje faz data, né, do acidente do Césio, de Goiânia. O césio é um elemento radioativo. Ele existe na Terra. Então, a partir do momento que o césio vai estar ali, o Césio 137 ele vai estar ali, ele vai estar emitindo radioatividade. Então, quando se fala disso, se fala de Becquerel e de Marie Curie, o estudo da radioatividade. Já os raios X são equipamentos construídos pelo homem
que emite radiação. Equipamento de raio-x, tomografia, mamografia. São equipamentos que emitem radiação 24 horas? Não. A gente aperta um botão, solta a radiação, depois ele para. Então, quando se fala desses equipamentos, aí a gente está falando de William Conrad Röntgen. Pode falar, Renan. Esse do SESC de Goiânia foram 173 vítimas, 137 vítimas, foi? Renan, seu áudio ficou ruim para mim. Eu não entendi o que você disse. Repita aí, por favor. Esse negócio do SESC de Goiânia que você disse aí, Sim. Foram 137 vítimas, não foi? Ou foi mais? Foram, porque quando se fala em vítima, a gente não está falando somente dos mortos. A gente está falando daquelas pessoas que foram afetadas. Foram muitas vítimas. Foram muitas vítimas. Foram 4, não foi? Mortos foram 4, isso mesmo. Mas afetados foram muitas vítimas. Eles não expõem o completo, né? Então, voltando à questão dos meios de contraste, então, assim como a questão dos raios-x, foram descobertos em experimentos. A partir do momento que Röntgen ele apresentou a sua descoberta, gerou uma grande movimentação na época. Em que ano Röntgen descobriu o raio-x? Alguém tá vendo o slide aí? Sim. Se vocês estão vendo o slide, por que vocês não respondem minha pergunta? Em que ano Röntgen descobriu o raio-x? 1895? E 6. Gente, 1896, não tá aí na tela? Pois pra mim eu tô vendo um 5 aqui no lugar desses 6. Bicha, Ana Raquel. Raquel. Osse. Fazer exame de vista, viu? Isso é E eu estou de óculos, viu, pessoal? Sintoma de Covid aí, viu? Então, Sintoma de Covid tá boa, viu, Iago? Então, Röntgen, ele descobriu os raios-x em 1896. E após ele apresentar essa descoberta, começaram-se a ser feitos muitos experimentos, porque foi algo que revolucionou a medicina. Claro que muita gente se expôs, muita gente morreu, sofreu danos devido a essa dose exacerbada de radiação, porque não se tinha um estudo, não se tinha um controle, mas isso também trouxe coisas muito positivas que são utilizadas até hoje. Então, na época, não existia um espaço para amostragem, para testes, era algo completamente novo. Então, o pessoal começou a fazer experimentos utilizando radiação, raio-x, à torta e à direito. Vocês já devem ter visto aí, por exemplo, as madames da época, que quando calçavam um salto novo, fazia raio-x para saber como ficava seu pé no salto, concurso para saber qual mulher tinha a coluna mais ereta. Então, a pessoa ia entrar no circo, fazia vários raios-x para apresentar nos circos os raios-x. Então, era algo muito aberto, porque não se tinha ainda uma noção dos seus problemas, das suas consequências. Então, o seu uso, ele se tornou muito exacerbado e quase que folclórico. Então, remédios que continham doses de radiação, pastas de dente que continham doses de radiação, enfim, existem muitos casos. Eu lembro que até um caso que o professor Matheus mostrou a você, do cara que bebia um remédio que continha radioatividade. Então, a radiação, os raios-x, se tornou muito utilizado para coisas muito aleatórias. Mas isso também trouxe pontos positivos, pois assim se descobriu muitas coisas. E um meio de contraste foi descoberto assim. Não se sabia que uma determinada substância, ao entrar no corpo, ia dar um destaque a um órgão. Então, a partir de 1896, Haystack e Lindenau, eles começaram a fazer experimentos colocando coisas no ser humano e fazendo raio-x. E começou a se fazer com cadáveres, né, com pessoas mortas,
E um desses experimentos, eles misturaram bismuto, chumbo e bário, colocaram numa veia da mão de um paciente, de um cadáver, e fizeram um raio-x. A partir daí, eles conseguiram descobrir que, ao colocar essa substância na veia do paciente e expor o paciente a um raio-x, se conseguia ver além dos ossos. Ele conseguiu ver também as veias, que é essa imagem que nós estamos vendo aqui na imagem. Então, aí sim foi descoberta a primeira angiografia, o primeiro estudo das veias do paciente, a partir de um experimento aleatório na mão de um cadáver, onde foi colocada uma substância, feito um exame, e aí foi possível se conseguir ver isso. E a partir daí foram feitos vários experimentos, vários estudos, mas só a partir de 1933 que foram desenvolvidos novos tipos de contraste, e só mesmo a partir de 1950 que os exames começaram a ser utilizados. Ah, professor, então quer dizer que de 1896 até 1950 demorou tanto para evoluir, por quê? Porque eles passaram a fazer experimentos em pessoas vivas, em pacientes. Só que as substâncias utilizadas eram muito tóxicas. E como o Expedito tinha falado, muitas pessoas, elas até hoje são alérgicas a alguns tipos de contraste. Então imagina na época, sem estudo nenhum, só colocando substância, colocando chumbo, bismuto, várias coisas diferentes na veia do paciente e botando para raio-x. Saía a imagem, mas o paciente ele tinha danos, tinha lesões, morria. Então, só a partir de 1950, com o avanço tecnológico, com o avanço dos estudos, foi possível se chegar a uma substância com a toxicidade menor, onde, se era colocada a substância no paciente, era feito o exame e o paciente ele não tinha tantos danos. E a partir daí começou-se a haver uma evolução mais gradativa, e a partir dos anos 80, quando começou a chegar a parte digital, a era digital, com computadores, começou a se melhorar todo esse processo. A toxicidade e a reação alérgica são os principais fatores indesejados, porque a gente tem que lembrar que a gente está pegando uma substância química, colocando na corrente sanguínea de um paciente e depois vai realizar um exame. Então, essa substância... Professor, outra dúvida, desculpa. Pode falar. No caso de injetar a substância, é a gente que injeta a substância? Ou é os enfermeiros, os técnicos? Ótima pergunta, Arthur. Eu ia falar isso mais à frente, mas a nossa função como tecradiologia é realizar exame, posicionar paciente e realizar o exame com a técnica lá. Quem administra contraste, quem coloca o contraste na veia do paciente, a gente vai estudar essas administrações, não somos nós, a equipe de enfermagem ou a equipe médica. Nós, na radiologia, não administramos contraste. A gente está na sala, está no exame, para fazer nosso papel de posicionar e realizar o exame. Mas a parte de administração de contraste, quem faz é a equipe de enfermagem. Ah, Iago, eu sou técnico em radiologia, mas eu sou técnico em enfermagem também. Eu sei funcionar a veia de um paciente. Eu posso administrar esse contraste? Não. Se você estiver atuando como técnico em radiologia, você pode ter a outra formação que for, ou saber fazer. Não pode. Você pode responder por exercício legal da profissão. Alguém levantou a mão aí, queria falar? Não deu para ver quem foi? Mas se alguém levantou a mão... Não fui eu, na verdade, eu ia perguntar, já estava com essa dúvida de que, por exemplo, se caso fosse um técnico de enfermagem, também você podia aplicar, mas você já deixou bem claro aí que não. Não, não pode. Na prática, algumas pessoas tendem a sugestionar a gente a isso, mas não pode, certo? A gente vai estudar um pouco mais à frente, mas essa questão de administração de contraste pode dar algumas complicações. Então, por mais que você, enquanto profissional, saiba fazer, mas o ideal é deixar que a equipe da enfermagem faça e a gente realizar o nosso papel como profissional da radiologia. Então, a toxicidade e, consequentemente, essas reações alérgicas são coisas que acontecem até hoje. Claro que em um nível muito baixo, em especial nos contrastes que é utilizado, o mais comum, que é o iodo. Então, o iodo é um contraste mais utilizado hoje em dia, mas ele ainda assim causa algumas reações alérgicas que a gente vai estudar um pouco mais à frente.
E existe uma tecnologia que é chamada de iodo não iônico, que é uma evolução, né, que são meios de contrastes mais tecnológicos, onde são feitos mais estudos, diminuindo essa toxicidade. A gente vai estudar ele bem mais à frente e vocês vão ver que isso se tornou bem mais raro, mas ainda acontece. Então, o meio de contraste, ele permite uma diferenciação entre estruturas vizinhas, onde uma estrutura está perto da outra, mas aqui está com contraste, vai ter um destaque maior. Então, como o próprio nome já diz, contraste, para brilhar, para dar uma diferenciação àquela estrutura. Uma vez dentro da estrutura, essa substância vai conseguir dar uma melhor definição nas imagens e o médico vai conseguir ter uma visualização melhor, seja em humanos ou em animais. Então, essa imagem que vocês estão vendo, por exemplo, aqui, é uma radiografia de tórax, em PA, mas é uma radiografia bem diferente. É chamado de bronquiografia. A bronquiografia é o estudo dos brônquios pulmonares. Como vocês sabem, dentro dos nossos pulmões não tem apenas o ar, né? Nós temos toda a parte de brônquios, bronquíolos segmentares. Então, essa estrutura também pode ser estudada. Numa radiografia de tórax normal, seria possível se estudar isso? Não. A gente veria apenas as costelas, que é a parte branca, óssea, e os pulmões, que estariam cheios de ar, que é a parte preta, né? E a gente conseguiria ver alguns órgãos, um pouquinho da área cardíaca, que ficaria um pouco cinza. Mas essa parte dos brônquios pulmonares, que são estruturas muito fininhas, seriam impossíveis de se visualizar. Para isso, existe um exame que é chamado de bronquiografia, que é esse que vocês estão vendo na imagem. É por isso que chamam popularmente de árvore brônquica, porque esses brônquios, eles formam meio que os galhos de uma árvore, que é ligado aí na traqueia e mais em cima na veia aorta. Então, isso quando se espalha, né, pelos bronquíolos pulmonares, forma meio que uma árvore, né? A gente tem ali também a bifurcação carínea, que faz a divisão, e aí a gente consegue ver esses brônquios pulmonares em destaque. Então, o meio de contraste, a substância de contraste, serve para isso, para dar um destaque a determinada estrutura. Nós temos aqui uma outra imagem, não sei se vocês já tinham visto uma imagem dessa forma, mas isso aqui é uma imagem de tomografia computadorizada. A gente tem à nossa esquerda aqui uma tomografia do crânio do paciente. É um corte axial, mais à frente a gente vai ver isso, mas acho que vocês já estudaram, né? O corte axial é aquele corte que divide a gente no meio, né? Então a gente tem um corte axial de uma tomografia do crânio. Na imagem à nossa esquerda, a gente vê esse negócio redondo, branco, que é a carlota craniana. O que é branco é o quê? Osso. E aqui dentro a gente vê tudo meio cinzento, que é a região do cérebro. É por isso que chama de massa cinzenta. Massa encefálica. Fulano tal perdeu massa cinzenta. Por quê? Porque nos exames por imagem aparece de maneira cinza. E aqui à nossa direita, nós temos o exame com contraste. E veja que na parte superior direita, o contraste ele se espalhou, mas ele não conseguiu entrar em determinado local, fazendo algo circular, meio que uma bola, meio que um formato de um limão na parte superior direita desse paciente. Vocês conseguem ver? Imagem com... Pronto. Isso aqui é um tumor. Então, esse paciente ele tem um tumor cerebral. Quando o contraste ele foi administrado, o contraste não conseguiu se espalhar pela região, ficou preso nas bordas. A gente vai estudar isso em radioterapia, porque o câncer ele funciona dessa forma, uma mutação celular, no qual gerou um tumor impedindo do contraste passar. Então, o contraste arrodeou essa região e o médico ele consegue ver bem detalhadamente o formato desse tumor no paciente. Então, o contraste ele serve para estudar detalhadamente várias estruturas e até mesmo conseguir descobrir doenças. Então, os contrastes, para ser utilizado, eles devem servir algumas coisas. Baixa toxicidade, ou seja, aquela substância não pode ser tóxica, não pode matar o paciente, tem que fazer bem ao paciente, no sentido de demonstrar a imagem, mas não pode ser tóxica.
fácil administração, ou seja, essa substância tem que ter uma fácil entrada no paciente, fácil eliminação, esse contraste, após o exame, ele tem que sair do nosso organismo de maneira fácil, e, obviamente, fornecer o contraste adequado na imagem. Então, os exames contrastados podem ser utilizados em animais também, tanto em humano quanto em animais. A gente consegue ver aqui nessa imagem um estudo do esôfago, certo? Onde foi administrado o contraste, a gente consegue ver aqui o contraste entrando na boca desse animal, se espalhando pelo esôfago dele e chegando até a região do estômago. Esse animalzinho aqui tem uma dilatação do estômago muito grande, né? Isso normalmente está relacionado a tumor nessa região do baço e do estômago aqui. Então, muito comum em animais, tumor de estômago e de baço. Então, os exames contrastados são utilizados tanto em humanos quanto em animais. E agora a gente vai aprender sobre as vias de administração. Vias de administração nada mais é como o contraste entra no corpo humano. Quando se falar de administração, é administrar. Como vai ser colocado esse contraste, essa substância? De fora para dentro, certo? Então, nós temos 4 vias de administração e vamos falar sobre cada uma delas. Anotem aí. Questão 32 da prova. Pode anotar. Questão 32 da prova. Na questão 32, eu vou perguntar para vocês falarem sobre cada um das vias de administração. Eu vou colocar, fale sobre cada uma das vias de administração. Aí vocês vão falar sobre cada uma dessas 4, na questão 32 da prova. Então, a primeira via de administração vai ser a via oral. Como o próprio nome já diz, o oral está relacionado à nossa boca. Então, quando a via de administração for oral, é quando o meio de contraste ele vai ser colocado na boca do paciente. O paciente ele vai literalmente beber, engolir, deglutir esse meio de contraste. Quando o meio de contraste é administrado pela boca, chama-se de via oral. É utilizado em exames para estudar. O que está na nossa boca estuda o quê? A nossa boca, o esôfago. O esôfago é o canal que liga a nossa boca, o nosso alimento, até o estômago. Então, quando o contraste é administrado pela boca, vai ser possível se estudar o quê? A região da boca, da mastigação, o esôfago até o estômago. Nessa imagem aqui, vocês conseguem ver o paciente bebendo o meio de contraste, por via oral, e aqui na nossa direita, a gente consegue ver o contraste descendo pelo esôfago até chegar à região do estômago. Como eu tinha dito, o nosso estômago ele está abaixo, ao final dos nossos pulmões, à esquerda. Então, a gente consegue ver aqui a região anatômica onde está presente o nosso estômago. Então, a via oral serve para esse estudo, para estudar essa região da boca, do esôfago e do estômago. A gente consegue ver esse exame aqui, um exame de uma criança. Essa criança, ela está claramente com uma dilatação abdominal absurda. Vejam na região abdominal dela a concentração de gases, várias bolinhas pretas, certo? Repleta de ar, de fezes. E a gente consegue ver aqui de maneira bem branca a região do esôfago e do estômago. Veja como o estômago dessa criança está grande, né? Para uma criança, uma dilatação aqui muito, muito grande. Então, o meio de contraste, ele é administrado nessa região, no caso, colocado na boca do paciente, o paciente vai engolir, deglutir esse meio de contraste, e aí vão ser feitos os exames para poder se estudar essa região, da boca, do esôfago e do estômago. Só um instantinho aqui. Vou mostrar um videozinho para vocês aqui.
Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Sim, eu tô. Pronto. Então, a gente consegue ver aqui, veja que na parte central, um pouco na esquerda, a gente vê a cabeça do paciente com a boca, onde vai ser colocado por via oral o meio de contraste. Esse paciente ele vai deglutir o meio de contraste. Esse meio de contraste vai descer pelo esôfago e chegar até o estômago. Se está sendo colocado pela boca, qual o nome dessa via de administração? Via oral, né? Então, tudo que a gente engole, seja líquido ou sólido, faz esse caminho, do esôfago até o estômago. Então, algumas pessoas que sofrem de refluxo, que têm alguma dificuldade nessa parte de deglutição, pode haver um estreitamento nesse canal, que é o esôfago, e aí no exame contrastado vai ser possível se identificar se existe esse estreitamento. Olha que imagem bonita, a gente consegue ver todo o contraste, todo o esôfago, até chegar na região do estômago do paciente. Então, o médico ele consegue fazer todo esse estudo. A gente vai estudar esse exame, chama-se esofagografia. Esôfago, de esofagografia de registro. Então, o meio de contraste ele serve para isso, para dar um destaque a determinada estrutura, e o nome dessa via de administração é a via oral. Então, a via oral é quando o meio de contraste é administrado pela boca. Via oral, aprenderam? Sim. Show, sim. E em sala de aula, pessoal, quem não responder, todo mundo vai ter que responder. Então, quem for para a aula quinta, vá pronto para responder, que quem responder ganha prêmios. Tá vendo, Iago? Você já vai botando medo em todo mundo da turma? O povo já vai chegar no CETEP com medo de vocês. Não tem medo de mim, não. Quem responder ganha prêmio e quem não responder perde ponto. É assim que a gente faz. Professor, vai devagar, professor. Não, tá, vai dar certo, vai dar certo. Ei, qual é a roupa que se usa nas aulas online, hein? Faz tanto tempo que nas aulas presencial, porque faz tanto tempo que eu não vou a uma aula presencial que eu não sei nem como é que eu vou vestir. Aula online mesmo, eu acho que ninguém nunca nem usou roupa, ainda não vai fazer presencial. É isso, Ana Raquel. Pois diga. Pois eu, quando estou assistindo aula online, eu assisto de roupa. Mas, enfim, sobre a vestimenta, é a vestimenta padrão, calça, sapato fechado e a farda da escola, a blusa da escola, enfim. Eu nem sei também, faz tanto tempo que eu não vou para uma sala de aula presencial, viu? Mas vá de roupa, Arthur. Vá de roupa, porque se depender... Não, vou de roupa. Se depender de Ana Raquel... Não é Ana Raquel, não. Pelo amor de Deus, o que é, hein? Que marcação é que vocês têm em mim? Mas sem brincadeira, aconteceu numa outra turma, não foi de radiologia, e o aluno, quando foi assistir a aula, inclusive era uma aula prática, foi de bermuda e de chinela. Não faça isso, certo? Vocês são da área da saúde. Então, na área da saúde se anda de sapato fechado, de calça, de camisa, bonitinho. Então, evitem chinela, bermuda, saia curta, roupa muito apertada, porque a gente vai trabalhar com pacientes, manuseando, se abaixando. Então, o importante é estar confortável. E para as aulas presenciais, eu acho que é esse padrão, sapato fechado, calça, e se vocês tiverem camisa da farda, usarem a blusa da farda. A escola tem uma blusa da farda também, tem uma, não dá para ver. Aí vocês podem muito comprar lá, eu acho que é bem baratinho. Mas enfim. E vão bem bonitinhos para na quinta-feira a gente tirar uma foto. Eles vão bem bonitinhos para depois de lá a gente tomar uma para depois ir para casa. Vai todo mundo bonitinho. Não mesmo. Tá aí. Em plena quinta-feira, Ana Raquel. Sexta-feira todo mundo trabalha e tem aula de novo. Todo dia é dia. Se vocês souberem o tamanho do seminário que eu vou passar hoje para vocês, vocês vão passar... Não faço não, porque nem tempo eu tenho. Pelo amor de Deus, não perturba mais minha vida, não. Vocês vão passar o final de semana fazendo, sabe o quê? Estudando, pesquisando, escrevendo. Todo dia a dia, né, Iago? Todo dia a dia. Trabalhando, como é que vai ficar?
Todo dia a dia, passar o domingo todinho estudando, fazendo trabalho. E passa o domingo todo dia trabalhando, Iago. Como é que vai ficar? Vai ficar pra trás. De 3 da manhã, você está fazendo o quê? Iago, o povo dorme, né? Da manhã, eu tenho um bebê. Cancele o sono e vamos fazer os seminários. Fique sem dormir aí. Cancelo. Meu Deus. Fica sem dormir de madrugada e vamos fazer os seminários, que o seminário vai ser grande, vai ser difícil. E os seminários, eu apresento eles lá na Praça São João, no buraco do prefeito. A apresentação vai ser Meu lá. Deus, não tá doido, não. A apresentação vai ser lá. Então, primeira via de administração, ou seja, como esse contraste entra no organismo. Primeira via de administração foi a via oral, quando o contraste é administrado pela boca. Como já foi dito, todas essas vias de administração, por mais umas que pareçam mais simples e outras mais complexas, elas nunca são administradas por nós da radiologia. É somente pela equipe de enfermagem, em alguns casos, como a gente vai ver, somente pela equipe médica. Mas no caso da via oral, só em dar um copinho com a substância ao paciente, a gente não pode fazer isso? Não, porque como a gente vai estudar, tem uma quantidade correta, de acordo com o peso do paciente, da idade, a forma de dar. Então, tudo isso vai ser feito com a equipe de enfermagem, essa parte de administração. Mas, de qualquer forma, é importante vocês conhecerem, principalmente porque é muito cobrado em concurso, certo? Segunda via de administração é a via intravenosa, ou também chamada de endovenosa. Tudo que é intra é dentro, e venosa é de veia. Intravenosa é na veia do paciente. Então, fulano tal vai tomar uma injeção intramuscular, dentro do músculo. O que é intra ou o que é endo é dentro. E no caso de venosa, é veia. Então, intravenosa, dentro da veia. Quando o meio de contraste ele for administrado na veia do paciente, é chamado de via de administração intravenosa. E a sua aplicabilidade, o que ele estuda, é a região das veias. O contraste vai ser injetado diretamente na corrente sanguínea, na veia do paciente. O que entra na corrente sanguínea vai fazer o quê? Se espalhar e, posteriormente, vão ser feitas os exames com contraste. Então, vai ser feita a administração, o preparo, via endovenosa ou intravenosa, na veia do paciente. Deixa eu pegar aqui um videozinho para mostrar a vocês. Oral pela boca, intravenosa pela veia. O contraste, ele entra na corrente sanguínea e começa a se espalhar, e aí vão ser feitos os exames, e o médico vai poder estudar a parte venosa. A gente consegue ver aqui o fêmur do paciente, aqui mais embaixo já vê a região do joelho e da perna. Então o contraste vai se espalhando. Qual o papel do contraste? Dá um destaque àquela estrutura. Então vai se espalhando, no caso aqui, nas veias do paciente, e aí é feita os exames. Veja que lindo, quando o contraste entra na corrente sanguínea, imediatamente ele já entra e aí começa a se espalhar. Vocês vão ver nas próximas disciplinas como a radiologia, ela é um mundo muito amplo. Tem muita coisa na radiologia, muita. Muitas vezes o aluno ele fica preso somente à questão de hospital, de clínica, mas a radiologia é muito ampla, então vocês conseguem ver numa disciplina como essa, como o estudo da radiologia ele é quase que infinito, como a gente pode estudar qualquer região do corpo, de qualquer forma, é tudo muito amplo. Então a radiologia, nos exames contrastados, aumentou muito essa amplitude. Então, via oral é pela boca, via intravenosa pela veia. Nós temos uma terceira via de administração, que é a via chamada de endocavitária. O que é endo? É dentro, e cavitário é de cavidade, certo? Então, a via endocavitária é por alguma cavidade. É também chamado de via retal. Mas ela pode ser retal, ela pode ser uterina.
nós vamos estudar via de administração retal, via de administração uterina. Então, vamos estudar todas essas vias de administração na próxima disciplina. Mas a via endocavitária é quando algum meio de contraste é administrado por um orifício natural, como, por exemplo, o reto, o útero, a uretra. Então, veja que nesse paciente que está sendo estudado o intestino grosso, a via de administração está sendo a via retal. Então, o meio de contraste vai ser administrado pelo reto paciente e vai se espalhar em todo o intestino grosso. Veja que no caso dessa criancinha, há um claro bloqueio. Como vocês lembram, o intestino grosso, ele desce, né, aqui nessa região, e veja que nesse paciente ele não desce. Ou seja, o contraste não conseguiu passar. Esse paciente tem uma prisão de ventre, né? O alimento, o bolo alimentar não consegue percorrer todo o intestino dele para chegar até o reto. Então, a gente consegue ver como o contraste não passa, existe esse bloqueio. Então, a via endocavitária pode ser por orifícios naturais, tanto pelo reto, como vocês estão vendo aqui na imagem na direita, como também pelo útero, que a gente vai estudar esses dois exames também. Só um instantinho aqui. Então, a gente consegue ver aqui o sistema reprodutor feminino, o útero, as trompas e o ovário. Então, existe um exame contrastado chamado de histerossalpingografia, que sua via de administração é a via endocavitária. No caso, pelo útero. É feito o acesso pelo útero e colocado o meio de contraste, a substância vai se espalhar pela região uterina e pelas trompas. E aí vão ser feitos os exames para poder se estudar essa região. Veja que interessante esse caso aqui. Veja que o meio de contraste, ele só se espalhou para um lado do paciente, da paciente, né? Veja que no nosso lado esquerdo, o contraste ele não passa. Só passou pelo nosso lado direito aqui. Então, o médico ele já entende que aqui há uma obstrução. Então, dificilmente o espermatozoide vai conseguir passar por essa região para fazer a fecundação. Então, essa paciente aqui, ela diminui 50% as chances de engravidar, né? A paciente de difícil engravidamento. Então, olha como a radiologia ela é ampla. Muitos e muitos estudos podem ser realizados, assim, quase que infinito mesmo, a quantidade de possibilidades que a radiologia ela nos dá em termos de estudo. Via oral, pela boca, via intravenosa, pela veia, via endocavitária, por orifícios naturais, como reto e útero. E nós temos a nossa quarta e última via de administração, que é a intratecal. A intratecal é quando o meio de contraste é administrado diretamente na medula do paciente, no canal medular. Então, para estudos na região do canal medular, chama-se de via de administração intratecal. E essa via de administração foi um dos exemplos que eu dei, na qual nem a equipe de enfermagem pode fazer a administração. Quem faz a administração dessa via é a própria equipe médica, devido à dificuldade de localização. A administração é feita com uma punção lombar entre as vértebras L3 e L4, e aí é feita essa administração. O paciente ela é deitado de maneira lateralizada, e aí entre uma vértebra e outra vai ser administrado um meio de contraste, que é chamado de via de administração intratecal. Só um instantinho.
Então, vai ser feito na região lombar do paciente um acesso, onde vai ser colocado um meio de contraste. Esse meio de contraste vai se espalhar na região do canal medular, e aí vão ser feitos os exames por imagem. Isso é especialmente estudado para... A gente consegue ver aqui as vértebras do paciente e o canal medular. Pacientes que sofrem de hérnia de disco, é muito utilizado esse exame para esse estudo. Então, são 4 vias de administração. Via oral pela boca, via intravenosa pela veia, via endocavitária por orifícios naturais e via intratecal, que é pelo canal medular. Entendido? Anotar aí para a questão 32 da prova? 4 vias de administração. Oral pela boca, intravenosa pela veia, endocavitária por orifícios naturais e intratecal pela medula, pelo canal medular do paciente. E essas vias de administração tem que se ter muito cuidado, porque tem que ter a punção adequada, o gel e o calibre adequado, obviamente a necessidade do exame, toda a parte de condições do paciente, se pode realizar aquele exame ou não. E agora, para a gente fechar nossa aula de hoje, vamos para o ponto principal, que é que substâncias são essas. A gente já sabe que contrastes são substâncias que servem para dar um destaque, né, para algumas estruturas. A gente já aprendeu como essas substâncias entram no organismo, entram no corpo humano, humano ou animal, entram no organismo, que são pela boca, pela veia, por orifícios naturais ou pelo canal medular. E agora, que substâncias são essas? Hoje se trabalha com 3 substâncias diferentes: sulfato de bário, iodo e gadolínio. Essas são as 3 substâncias utilizadas nos meios de contraste. Então, quando se fala em meios de contraste, está se falando de sulfato de bário, iodo e gadolínio. O sulfato de bário, ele é utilizado de 2 maneiras: por via oral ou por via endocavitária, né? Endocavitária por onde? Orifícios naturais. Ou seja, exames que é para se estudar o tubo digestivo, esôfago, estômago, intestino grosso, intestino delgado, reto, para isso se utiliza o sulfato de bário. Vou mostrar a imagem. Então, qual meio de contraste esse paciente está bebendo aqui? Sulfato de bário. Os exames que são por via de administração oral e endocavitária, muitas vezes, na maioria das vezes, se utiliza o sulfato de bário. Então, o sulfato de bário, ele é utilizado dessas 2 vias de administração, via oral e via endocavitária. É um meio de contraste seguro, dificilmente ele causa efeitos colaterais. Por via oral, ele tem um gosto bastante desagradável, então é muito comum, inclusive, fazer uma mistura com iogurte, com algum suco, aquele suquezinho da Angélica que tinha, lembra que tinha uma baleiazinha assim pulando no bicho, no copo de suco? Pode-se utilizar um bicho daquele para diminuir o gosto ruim, já que quando for administrado de maneira oral. O meio de contraste, o sulfato de bário, é esse pozinho branco. Esse pozinho branco, ele é insolúvel, ou seja, ele não se dissolve. Então, ele vai ser misturado e dado para o paciente beber, ou colocado, no caso, via retal, se for o caso. Então, o sulfato de bário ele pode ser utilizado dessas 2 formas para estudar tanto a região do intestino grosso, quanto a região do esôfago, do estômago. O sulfato de bário normalmente é encontrada em forma de pó, não é absorvido pelo organismo e posteriormente vai ser eliminado pelas fezes. Vai ser misturado um pouco a água, formando uma solução coloidal, ou seja, ela não se dissolve, vai ficar suspenso na água, vai ser misturado e vai ser dada para o paciente beber.
Então, mais um exemplo aqui de exames com sulfato de bário, certo? À nossa esquerda, a gente, mais uma vez, está estudando aqui a região do intestino grosso, e aqui à nossa direita, o esôfago e o estômago. Então, aqui é utilizado o sulfato de bário, seja por via retal ou seja por via oral. Nós temos também o contraste mais conhecido, o mais comum, que é o iodo. O iodo, ele pode ser administrado por via oral, mas é muito raro. Normalmente, o iodo ele é administrado de maneira intravenosa ou intratecal. O mais comum do iodo são essas duas vias. O iodo só é administrado por via oral caso o paciente ele tenha alguma alergia ao sulfato de bário, que é bem raro também. Mas, normalmente, o iodo é administrado de maneira intravenosa ou intratecal. Então, o iodo é utilizado como substância, e existem dois tipos de meio de contraste do iodo. Existe o iodo iônico e o iodo não iônico. Essa diferenciação de contraste iônico e não iônico veio a partir da evolução. Antes só se utilizava um, que era o iodo. Aí, como era um meio de contraste que se tinha muitas reações alérgicas, conseguiram fazer uma evolução, que foi chamado de iodo não iônico. Então, existe o iodo iônico e o não iônico. O iodo iônico, ele é o mais antigo. Consequentemente, ele gera maiores reações alérgicas. Já o iodo não iônico, ele é um iodo mais moderno e que gera menos reações alérgicas ao paciente. Consequentemente, ele é um contraste mais seguro. Ah, Iago, se ele é mais seguro, então por que se utiliza aquele mais antigo? Por causa do preço. Em alguns hospitais ainda se utiliza o iodo iônico, mas o mais comum hoje em dia é sempre utilizar o não iônico. O iodo iônico, ele tem uma maior concentração química da substância iodo. Isso é chamado de osmolalidade. Osmolalidade é um termo químico que é a maior concentração de substância naquela região. Então, o iodo iônico, ele tem uma maior concentração de iodo. E o iodo, ele é tóxico. Então, ele pode gerar mais reações alérgicas. O iodo iônico, ele tem uma maior concentração de iodo, uma maior osmolalidade. É um contraste que pode gerar mais reações alérgicas, mas que também ele é mais barato. E nós temos o iodo não iônico. O iodo não iônico, ele tem uma menor concentração de iodo, consequentemente uma baixa osmolalidade e, consequentemente, um menor potencial de gerar reações alérgicas. Ou seja, ele é mais seguro ao corpo humano. Então, se um dia a gente for realizar um exame com contraste iodo, o ideal é que seja com o iodo não iônico, porque ele tem uma menor concentração de substâncias, gerando menos reações alérgicas ao paciente. O iodo, normalmente, como a gente viu, é administrado pela veia ou de maneira intratecal. O sulfato de bário, a gente viu que é um pozinho branco. O iodo, ele é um líquido, certo? Ele é um líquido que vai ser administrado normalmente na veia do paciente ou de maneira intratecal. É muito importante vocês relacionarem o tipo de contraste e como ele é administrado. A gente vai ver melhor isso quinta-feira, mas os meios de contraste, eles não podem ser utilizados em todas as vias de administração. Vou dar um exemplo a vocês. Como a gente viu, o sulfato de bário, ele não pode ser administrado na veia do paciente. Por quê? Sulfato de bário é um pozinho branco, que ele é insolúvel. In é um prefixo negativo, de não, e solúvel de solubilidade. O sulfato de bário ele não se dissolve. Então, se a gente colocar essa substância na corrente sanguínea, o que tem na nossa corrente sanguínea? Líquido, sangue. O sangue ele é líquido. Então, se essa substância entrar na corrente sanguínea e não se desenvolver, ele vai fazer o quê? Entupir a veia do paciente. Não vai deixar o sangue passar, porque ele não se dissolve, ele é insolúvel. Já quando o meio de contraste ele é colocado na boca e o paciente deglute, ele vai descer de qualquer forma. Então, por isso que o sulfato de bário, por exemplo, ele nunca é administrado pela veia do paciente ou pelo canal medular. Como vocês sabem, o canal medular produz
Sangue produz glóbulos vermelhos também. Então, tem presença de líquido na região. Então, por isso que o sulfato de bário ele também nunca é administrado de maneira intratecal, nem de maneira intravenosa, somente de maneira oral ou endocavitária. Já o iodo, por ser um líquido, ele é hidrossolúvel. Hidro é de água, de hídrico. Hidrossolúvel, solúvel de solubilidade. O iodo, ele consegue se dissolver, se espalhar na água, no sangue. É por isso que, ao entrar na corrente sanguínea, o iodo consegue se espalhar, como a gente viu no vídeo, descendo ali pela veia. Então, o iodo, ele é muito utilizado nesse estudo venoso, porque ele consegue se espalhar na corrente sanguínea do paciente. É por isso que o iodo ele é utilizado de maneira intravenosa e intratecal, que não tem a presença maior de líquido nessa região, e ele vai poder se espalhar. E lembrando que no iodo nós temos dois tipos, iônico e não iônico. Iônico, mais antigo, mais tóxico. Não iônico, mais moderno, menos tóxico e o mais recomendado. Questão 48 da prova. Questão 48. Diferencie iodo iônico e não iônico. O iônico, ele é mais antigo, mais barato e ele é mais tóxico. Por que ele é mais tóxico? Porque ele tem uma maior concentração da substância química e o iodo. Já o iodo não iônico, por ter uma menor concentração da substância, ele é menos tóxico, causando menos reações alérgicas ao paciente. É aquela questão que nós vimos da osmolalidade, concentração da substância. Então, o iodo não iônico, ele é o mais indicado para a realização de exame. Questão 48 da prova. Pode anotar aí. Pô, diga, meu filho, onde é que você vai tirar tanta inspiração para fazer 48 questões numa prova? Não, a prova não tem 48. A prova não tem 48 questão, não. Essa é a questão 48. A prova vai ter mais. Ai, meu Deus, vai ser quanto? 100? É por isso que ninguém tirou uma nota 10 na prova dele, porque deve ser umas 100 questões. E é tudo Vai ser escrito, não é marcado, não, é? Relaxa. A gente não se viu pessoalmente ainda, né, a turma? Todo mundo, a turma e você, né? Eu já tô com medo de água. Já tô querendo fazer com pessoa que passou pela gente. Vai dar tudo certo. Alguma raiva da gente. Você falou a raiva da gente, Iago? A gente fez alguma coisa que você não gostou, a turma? Eu gosto de vocês são minha turma preferida, eu amo vocês. Por isso mesmo, tô pegando super leve, tô sendo bem legal. Com certeza, a gente tá percebendo isso. Amo vocês aqui, assim, ó, pra vocês, ó. Coraçãozão aí, ó. Se ele ama desse jeito, imagine se odiasse. Ai, meu Deus. Então o iodo é utilizado principalmente para esse estudo de veias, porque ele consegue se adaptar bem, se espalhar bem nessa região. E o terceiro e último meio de contraste é o gadolínio. O gadolínio, ele é bem mais específico, ele é bem mais característico. Porque o gadolínio, ele só tem apenas uma via de administração. Sulfato de bário pode ser por via oral ou por via endocavitária. O iodo pode ser por via venosa, por via intratecal, às vezes até de maneira oral. O gadolínio, ele praticamente não tem essas variáveis. O gadolínio, basicamente, é administrado somente na veia do paciente. O gadolínio é uma terra rara de se achar. Ele é extraído de algumas rochas, é como uma pedra mesmo, uma pepita. Deixa eu pegar aqui. Uma pedra, como vocês conseguem ver aqui dentro desse frascozinho. Essa pedra ela vai ser misturada, derretida numa substância e depois ser colocada na veia do paciente. E além de ser colocada apenas na veia, apenas de maneira intravenosa, o gadolínio tem outra característica, que ele é utilizado somente em um exame, que é no exame de ressonância magnética. Os outros meios de contraste são utilizados em raio-x, tomografia, mamografia. Já o gadolínio não. O gadolínio é utilizado apenas na ressonância magnética. O nome é gadolínio porque ele foi descoberto por John Gadolínio. Vocês olharem na tabela periódica, né, o GD. Então, ele é uma pedra rara que ele vai ser utilizado em exames de ressonância magnética, certo? Por que ele é utilizado somente no exame de ressonância magnética? Porque os outros meios de contraste, iodo e sulfato de bário, eles reagem à radiação.
Quando a radiação atravessa o corpo, eles conseguem reagir e gera o destaque na imagem. Já o gadolínio, ele reage ao magnetismo. Ressonância magnética não tem radiação, não tem raio-x, não tem radiação ionizante, trabalha com magnetismo. Então, a ressonância magnética é utilizada apenas, o gadolínio é utilizado apenas na ressonância magnética. Mas a gente vai estudar melhor isso na próxima aula. Então, a única via de administração é a via venosa, em especial para estudos cerebrais e utilizada apenas na ressonância magnética. Meios de contraste. Substâncias que servem para diferenciar, dar um destaque a determinadas estruturas. Que substâncias são essas? Iodo, sulfato de bário e gadolínio. E como essas substâncias entram no corpo humano? Por via oral, por via intravenosa, por via endocavitária ou por via intratecal. Essa aula de hoje ela foi muito importante porque ela vai dar um alicerce a vocês. E esses 3 pontos vocês têm que saber o que são meios de contraste, quais substâncias são essas, no caso iodo, sulfato de bário e gadolínio, e quais as vias de administração, oral, intravenosa, endocavitária e intratecal. Isso vai servir tanto para essa disciplina, quanto para a próxima disciplina também de exames contrastados. Então, tanto na aula de hoje, quanto nas próximas, a gente vai reforçar bem esse conteúdo, para que vocês consigam aprender e ligar as características de um para o outro. Eu já vou rapidamente aqui passar um seminário do tamanho do mundo aqui para vocês. Espera aí. Mas você precisa assistir essa aula umas 3 vezes para mim aprender mais alguma coisa, porque... Não, quinta-feira você aprende tudo. Quinta-feira... Não, vou passar uma madrugada, vou assistir essa aula novamente hoje, vou anotar um bocado de coisa. Muito bem. Bota o fone de ouvido, passa a noite todinha assistindo. Não durma, tira direto assistindo. Não durma não. Eu assisto demais, é o meu trabalho, né? Eu tenho um bebê. Vá na onda de Iago, não durma não, o pessoal não deve estar assistindo. Mas eu vou assistir hoje. Daí, quando terminar aqui, eu vou botar o menino para dormir, eu vou assistir novamente a aula para mim. Vocês são os melhores alunos do mundo. Agora vamos para a parte boa. Eu vou passar um trabalho para vocês, certo? Esse trabalho, ele é dividido em 2 partes. A parte impressa em papel e a parte de apresentação. Para aqueles alunos que não puderem ir presencialmente, eles vão enviar o arquivo em PDF ou em Word do trabalho e a gente vai fazer a apresentação com câmera aberta aqui online. Mas para aqueles que possam ir, vai ser de maneira presencial. A apresentação vai valer nota 5 e o trabalho escrito vai valer nota 5. A apresentação, a nota, ela é individual e o trabalho escrito, a nota, ela é coletiva, certo? A apresentação e entrega dos trabalhos vai ser na próxima quinta-feira, certo? Vai ser, eu coloquei aqui 16, mas eu não atualizei, no caso vai ser a quinta-feira 23, certo? Então, próxima quinta-feira vai ser a apresentação desses trabalhos. Vão ser 4 grupos com até 5 componentes cada. Ou seja, vocês vão se dividir em até 4 grupos. Se hoje, até meia-noite, vocês me passarem todos os grupos, eu vou aceitar. Se não me passarem, eu mesmo vou dividir os grupos, tá bom? Então, vocês se dividem. Nenhum grupo pode ter mais de 5 componentes e nenhum grupo pode ter menos do que 3, certo? Então, grupos entre 3 a 5 componentes, tá bom? Vocês montam esses grupos, vão ser 4 grupos, vocês montam e me mandam que eu vou fazer o sorteio dos temas. Simbora, Ana Raquel. Vão ser 4 temas. Os 4 temas vão ser as substâncias que nós estudamos. O iodo iônico, o iodo não iônico, o bário, sulfato de bário e o gadolínio. Esses vão ser os 4 temas. 4 grupos, cada grupo vai falar sobre um tema. Cada grupo vai apresentar e fazer de maneira escrita somente o seu tema. Por exemplo,
Digamos que está um grupo aqui, deixa eu ver aqui na ordem. Elton, Edivânia, Ana Raquel e Joilda. Eles me mandaram um grupo com 4 pessoas. Fiz o sorteio e eles pegaram sulfato de bário. Então, eles vão fazer a apresentação do sulfato de bário, sobre o sulfato de bário, e também vão me entregar o trabalho impresso sobre o sulfato de bário. E assim vai funcionar para todos os grupos. Renan, levantou a mão? Pode falar, Renan. Esse PDF aí que você vai falar no trabalho, você vai enviar no grupo lá, né? Não entendi. O trabalho aí agora, esse estrutura do trabalho que você passou aí, vai passar ainda, né? Na verdade. Vou passar tudo para o grupo, vou passar isso bem direitinho para o grupo, sim. Eu vou exigir o trabalho impresso nas normas da ABNT, então eu quero o trabalho com capa, contracapa, sumário, introdução. Levantou a mão, Raquel? Sim, levantei. Falar. Essa ordem desses grupos montados, eu acho que todo mundo aqui ainda tem um grupo que criou do trabalho de Ingrid, né? Teve gente aí que não se bateu muito bem com a outra pessoa e tal, mas vai continuar, pessoal, o mesmo grupo ou vai mudar alguma coisa? Raquel, isso aí vocês veem depois. Vocês têm até meia-noite para mandar isso. Vocês me mandam os grupos. Outra coisa, Iago, no caso, esse trabalho vai ser apresentado em sala de aula também, né? Em sala de aula. Entrega o trabalho bem direitinho e apresenta em sala de aula, tá bom? Só Elton e outra pessoa que está doente que vai apresentar a parte dele aqui para mim. Mas todos os outros vão apresentar em sala de aula, certo? Todo mundo vai apresentar esse trabalho em sala de aula, tá bom? Inclusive, eu vou chamar toda a coordenação, os alunos de outros cursos, todo mundo para assistir. Vai ser no... Tem coragem, não? Vai estar no auditório? Lá no... Eu pensei em fazer na quadra do Candário. Não, Iago, não precisa render da gente, não, pelo amor de Deus, a gente somos tímidos, ora. Iago, pelo amor de Deus, Iago, a gente não faz isso não. E no evento de chamar eu vou sair do curso. Não, eu vou sair do curso. Deixa a gente se acostumar primeiro para você fazer isso, quando a gente tiver mais... Perder a vergonha. Pronto, tá bom, eu vou deixar fazer isso na próxima matéria. Essa agora fica só a gente mesmo. E agora? Não, professor, é o primeiro seminário com você, tem que ficar só a gente mesmo. Aí depois você vai... Não, depois não. Tu não deu ideia, não. Depois, quando for melhorando, sabe? Melhorando. Ei, tá bom, silêncio. Deixa a Laine falar. Fala aí, Laine. É só para saber se envia no seu privado, direto no privado ou no e-mail, que eu vi que tinha lá o e-mail. Não, o trabalho, vocês podem enviar tanto para o meu e-mail, coloquei até aqui mesmo, quanto para o meu WhatsApp no privado. Mas, além de me enviar, vocês têm que levar ele impresso para me entregar em mãos, tá bom? Então, aquele aluno que não puder ir, como vai ser em grupo, alguém do grupo vai ter que apresentar e alguém do grupo vai ter que me entregar. Mas, de qualquer forma, eu quero em arquivo também, em Word ou em PDF. Podem enviar tanto no meu privado quanto no meu e-mail. Então, voltando, vão ser 4 grupos, 4 temas diferentes, cada grupo vai falar sobre uma das substâncias. No trabalho impresso, eu quero todo padronizado, com capa, contracapa, sumário, conclusão, referências bibliográficas, certo? Tudo bem direitinho dentro das normas. E, eu não sei fazer isso não. Faz do jeito que você sabe, que a gente não está aqui para dar nota e tirar nota não. A gente está aqui para aprender. Então, faça do jeito que vocês acham que é correto, estudem, pesquisem, e aí, se não tiver certo, eu ensino a vocês como fazer correto, e a gente vai aprendendo e fazendo a correção juntos. O máximo que pode acontecer é vocês ficarem reprovados e ter que cursar o curso todo de novo, mas isso é o de menos. Isso é o mínimo, né? É o de menos em prol do conhecimento. O foco é o conhecimento, o aprendizado, tudo mais. Então, o que eu vou avaliar é a abordagem dos temas. Então, eu quero que vocês falem o quê? Por exemplo, pegou sobre o que é gadolínio. O que é gadolínio? Eu quero que vocês coloquem fotos, em que exame é usado, exemplo de exames, indicações, contraindicações, imagem de algum exame. Enfim, vocês se aprofundem sobre aquele tema, sobre aquela substância, o que pode, o que não pode, dicas, vídeos. Então, tudo que for relacionado àquela substância, vocês podem falar, tá bom?
qualidade na apresentação, mais uma vez lembrando que a nota do trabalho impresso, ela é coletiva. Então, se o seu grupo tem 5 pessoas, a nota que for para um, vai para todos. Já a apresentação, não. Então, se seu colega não estudou, não foi apresentar, apresentou mal, você também não tem nada a ver com isso. Estude e faça a sua parte, que a nota da apresentação, ela é individual, certo? Sobre o trabalho, pessoal, vocês entenderam? Então, sim, entendi. Vocês se organizam, montam 4 grupos e aí manda em meu privado o nome de vocês, dos componentes, nome completo, e aí eu já faço o sorteio e já mando abaixo qual vai ser o tema do trabalho de vocês. Lembrando que a entrega desse trabalho e essa apresentação será na quinta-feira da próxima semana, quinta-feira, dia 23, eu vou mandar esse arquivo também aqui atualizado direitinho para vocês no grupo. Aí o tema para cada um que você vai dividir. Você que vai escolher o tema para cada grupo? Isso mesmo. Quando eu tiver todos os temas aqui, eu faço um sorteiozinho, pego 4 papeizinhos, boto a numeração, sorteio, e aí eu já mando para vocês no privado. Quando vocês falarem comigo, com os grupos, eu já mando abaixo qual vai ser o tema para vocês falarem. Professor, aí só pode ser só 5 pessoas, né? Não pode ser mais do que 5, porque senão prejudica outro grupo, já que a turma não é tão grande. É no máximo 5 pessoas, de 3 a 5. Tá bom? Mas se caso só de outra pessoa, porque cada grupo tem, nesse caso você quer montar 4 grupos de 5, então vai dar 20 pessoas, mas eu acho que o curso tem mais de 20 pessoas, é porque tem gente que tá faltando. Não, tem não. Eu acho que a turma de vocês tem mais de 20 pessoas, não. Eu acho que não tem, não. Mas, enfim. Tem? Tem, sim. Que tá fazendo os trabalhos? Acho que não. Porque eu tô olhando na lista de presença, nunca dá 20 pessoas. Mas, enfim, se acontecer de mais de pessoas, aí eu distribuo essas outras nos grupos. Então, possa ser que aconteça, então, grupos de 6, enfim. Mas aí só se mais de 20 pessoas me procurarem. Mas pelo que eu tô vendo aqui no conteúdo de vocês, não, acho que não tem mais de 20 pessoas ativos, não. Mas, enfim, isso aí é tranquilo. Montem os grupos com 5 e me passem, que a gente vai ajustando. Então é isso, pessoal. Para encerrar a nossa aula de hoje, não espere o incentivo dos outros. O primeiro a acreditar no seu sonho tem que ser vocês. Então, o que vocês estão fazendo aqui não é só um curso, não. Vocês estão buscando uma melhoria de vida. Vocês estão buscando uma profissão, uma qualidade de vida melhor, uma formação, um emprego, uma qualificação. Então, independente do que outras pessoas digam que vai dar certo ou que não vai dar, que não consegue, você não vai conseguir, não desistem. Quem tem que acreditar no seu sonho, primeiramente, tem que ser você, independente de qualquer outra coisa ou qualquer outro problema. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui e qualquer dúvida, estou sempre à disposição, podem falar comigo no privado. Iago, Oi. Qual é o momento que você vai dizer qual é nosso tema? Assim que vocês me mandarem os grupos no meu privado, eu já digo o tema. Hoje mesmo ainda, se vocês mandarem. Pronto, a gente já começa a fazer hoje alguma coisa. Pronto, já monta seu grupo e manda para mim que eu já mando o tema. Pessoal, até quinta-feira, aula presencial lá no Educandário. Muito obrigado pela presença de todos e boa noite. Boa noite. Pegue e lê com a gente, tá? Tá bom.